Estamos de volta, pessoal, com o seminário de pesquisa da divisão de marketing da Ampad. Sou o Marco Severo, líder de tema aqui na divisão. Estou acompanhado pelo Rafael Barreiros Porto, o diretor de comunicação e publicações da Ampad. Hoje nós estamos recebendo o Cristiano Pizzuti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cristiane, como é o seu processo de orientação de mestres e doutores? Como que você compreende esse papel do orientador dos mestres e doutores? Olha, Rafael, eu tenho no momento 6 doutorandos, que é uma fase um pouco excepcional, assim. Eu nunca tive tantos doutorandos, né? Geralmente eu tenho 2, 3, nesse momento eu estou com tudo isso. E passando por uma pandemia, né? Então, cada vez mais eu observo assim, que o orientador ele não é só orientador de um trabalho acadêmico, ele é orientador de vida, sabe? Eu converso com meus alunos, isso não é de agora, mas agora sim se exacerbou, sabe? Eu converso sobre tudo com meus alunos. Eu tento entender assim, qual é a fase de vida deles. A gente vira meio que psicólogo, né? Em muitas situações, né? Tem que saber quando cada aluno é um aluno diferente, é uma pessoa diferente, né? Falando de um lado mais assim, né? Depois eu vou falar um pouco do trabalho acadêmico propriamente dito, mas eu acho que é importante começar com esse lado que às vezes assim os professores, os orientadores, eles não se dão muito conta disso, que tu está falando com outro ser humano que tem as dificuldades dele todas, que nem a gente tem. E a gente tem que entender isso até para saber assim, quando eu posso exigir mais e quando que eu tenho que afagar, sabe? Quando que eu tenho que dizer, não, tudo bem, dá um tempo agora, deixa passar isso aí, vamos recuperar mais adiante, né? Então, isso eu acho que é muito importante, porque se tu fica puxando, uma hora a corda arrebenta, sabe? A gente sabe disso, né? A gente foi aluno, em muitas situações, assim, eu senti que a minha corda quase arrebentou. Então, eu tento compreender melhor isso nos alunos, sabe? Algum tempo atrás, antes da pandemia, eu fiz um seminário sobre saúde mental, não só para os meus orientandos, mas para os alunos de marketing, aberto aos outros alunos também. Porque eu já vinha vendo que isso era uma questão relevante, sabe? Eu vinha vendo que muitos alunos, já teve alunos que chegou na minha sala e começaram a chorar por outras situações, né? Eu vinha percebendo, assim, e hoje cada vez mais eu percebo que isso é uma questão relevante e que talvez os programas de pós-graduação poderiam também se envolver um pouco mais nesse assunto, assim, sabe? Não deixar tão relegado. Alguns já estão fazendo algumas coisas, né? Tão relegado ao professor, orientador e tudo mais. Então, isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão mais acadêmica mesmo, né? Meu processo de orientação, ele é um processo de orientação de adultos, né? Como eu chamo. Não são pessoas no jardim de infância. Então, eu não tenho um controle rígido, assim, fulano, cadê o ensaio teórico, né? Apesar de que, às vezes, eu percebo que deveria ter, talvez, um pouco mais isso, né? Mas, assim, eu deixo muito a cargo dos alunos para eles dirigirem a carreira deles e o doutorado e o mestrado do jeito que eles querem. Mas, às vezes, eu percebo que alguns se perdem, assim, né? Alguns deixam para fazer em cima da hora e tudo mais. Com relação a temas, os alunos de mestrado, geralmente, eu deixo mais livre, assim, né? Em termos de tema. Até porque, se eles trabalham sempre no que eu estou trabalhando, eu vou aprender como, né? Eu também quero aprender com eles. Então, às vezes, eles trazem assuntos que são interessantíssimos e que eu gostei, quero trabalhar e quero aprender. Então, os de mestrado, eu deixo um pouco mais livres. Os de doutorado, eu tenho deixado livre, mas com certas restrições, né? Eu tenho temas que agora tem alunos trabalhando que eu não domino nada. Só que quando eles chegam para mim, eu digo, olha, eu vou poder te orientar menos, vou poder te ajudar menos, porque eu não tenho como dominar esse tema em 3, 4 anos, porque eu não vou ter o tempo que tu tem, eu não vou ler tudo que tu está lendo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, assim,
tu vai arcar com essa responsabilidade, né? Antigamente eu queria aprender tudo que o aluno está aprendendo para poder ajudar melhor, mas agora não tenho mais essa nem vontade e eu sei que isso não é possível, né? Então eu prefiro deixar claro para o aluno, ó, esse é o teu, é a tua vontade, assim, é o teu tema, tu gosta realmente disso, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, eu vou tentar te ajudar, tu pode procurar outro orientador, mas se tu quiser continuar comigo, eu vou tentar te ajudar, mas não vou te ajudar o tanto que eu poderia se tu trabalhasse ou com os métodos que eu trabalho, que eu domino, ou com... O método não é tão problemático, né? Mais a questão dos tópicos mesmo, dos temas. Então, eu sempre deixo isso muito claro, assim. E a gente tem um grupo de pesquisa, onde todos os meus orientandos trabalham juntos, assim. E eu tenho um grupo do WhatsApp, onde meus orientandos todos estão juntos também, porque eu acho que eles têm que se ajudar mais, sabe? Eles trabalham muito isoladamente. E eu tenho percebido que, por exemplo, um está fazendo uma revisão sistemática da literatura, tem mais 2 fazendo, e eles não se conversam. Aí eu digo, mas tu já conversou com fulano? Tu já viu? Tem uma pessoa fazendo a disciplina de revisão sistemática, quem sabe tu pega, né, algumas dicas com essa pessoa. Eles às vezes não se tocam, eles trabalham muito de forma isolada e contam muito comigo. Eles têm que conseguir contar uns com os outros, né? É para isso que serve grupo de pesquisa, é para isso que serve, né? Por isso que tem turmas, não é uma orientação isolada, né? E agora, com a pandemia, isso se perdeu um pouco, né? Porque os grupos de pesquisa, eles deixaram de se encontrar. O meu, por exemplo, foi meio que desmantelado agora, a gente voltou, já teve um encontro. Então, eu acho que se perdeu um pouco, assim, de coisas que a gente tem que começar a retomar. Mas eu acho que as minhas orientações são mais ou menos essas, assim. Não gosto de orientar pessoas que eu não conheço, assim, então sempre... a pessoa tem que ter feito alguma coisa, né, o mestrado comigo, ou tem que ter entrado em contato antes, né, para participar do grupo, porque eu acho muito arriscado tu pegar uma pessoa assim do nada e virou teu aluno de doutorado. Tu vai ficar 4 anos convivendo com aquela pessoa, e como eu falei, a afinidade, ela não é só acadêmica, é uma afinidade quase que espiritual que tu tem que ter com aquela pessoa, né? E eu já tive exemplos assim, poucos, mas exemplos um pouco ruins, né, nesse sentido, assim, de pegar alunos que não trabalhavam do mesmo jeito que eu, ou que, né, enfim, não vou nomear aqui, mas... Então, hoje em dia, eu acho que eu prefiro trabalhar dessa forma, assim, alunos que... E mesmo assim, às vezes a gente se equivoca, né? Pessoas que tu acha que vão conseguir, né, seguir um bom doutorado, assim, por razões N, às vezes é uma questão de saúde mesmo, às vezes é uma questão que tem que começar a trabalhar para ganhar um pouco mais de dinheiro, né, que isso está muito, né, afetando muito a nossa, pelo menos os meus alunos, né, que as bolsas diminuíram, os alunos têm que trabalhar, e isso afeta muito a qualidade dos trabalhos, não tem como a gente dizer que não afeta, né, obviamente afeta. Então, eu também estou diminuindo um pouco as minhas exigências, infelizmente, sabe? Porque daqui um pouco tu tem que pensar assim, tá, o aluno tem que terminar, né? Ele tem condições de terminar um trabalho mediano? Tem, então vamos lá, né? E eu nunca fui pelo mediano, eu sempre fui pela excelência. Então, assim, eu também tenho que ir para psicólogo, sabe? Para tentar diminuir essa minha demanda, né? Essa minha exigência, para conseguir assumir orientações que não vão ser top, sabe? Que não vão ser orientações que vão, sei lá, que eu vou me sentir super orgulhosa, vamos dizer assim, pelo aluno ter conseguido chegar naquele patamar. Cristiane, como que você se atualiza acerca de novos temas e ideias de pesquisa? Você já tinha comentado antes de que participação em congresso muitas vezes ilumina, né? Dá um caminho, um insight aí, de algum gap para algumas pesquisas. Existe algum outro lugar ou forma que você enxerga como fonte de inspiração para o desenvolvimento de projetos de pesquisa? Assim, ó,
eu acho que aquelas sessões ali de futuras pesquisas dos papers não é uma boa. Os alunos sempre vão olhar, mas eu vi aqui, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque se já está ali, está todo mundo lendo, está todo mundo fazendo. Né? Eu brinco com meus alunos que os alunos chineses estão trabalhando enquanto a gente está dormindo, né? Então, assim, tem muita gente, todo mundo tem acesso a todos os papers. Então, se está ali, sugestões de futuras pesquisas, nossa, está todo mundo olhando, está todo mundo fazendo. E, às vezes, com muito mais competência, muito mais dinheiro, né? Fazendo 1000 experimentos que a gente não vai ter condições, usando robôs reais, como o pessoal da Coreia do Sul, e que criam robôs para fazer os experimentos, né? Só para dar o exemplo assim, da diferença de realidade. Então, assim, acho que ali não é uma boa. Até porque muitos pesquisadores não colocam ali as sugestões mais importantes, né? Vão combinar que a gente mesmo, às vezes, sabe de um caminho ali, isso aqui eu não vou nem colocar, porque, né? Já estou fazendo isso, né? Praticamente o próximo trabalho vai ser isso, para que eu vou expor para outras pessoas, né? Então, como eu falei antes, eu gosto muito da vida real, sabe? Eu gosto muito, assim, de fenômenos que eu estou vendo acontecer. Vou dar um exemplo dessa two-side message que a gente fez, que publicou no European Journal of Marketing. Eu chegava no shopping e eu via que as vendedoras das lojas de vestuário feminino e tal sempre falavam bem de algumas roupas e uma ou outra ela dizia que não tinha ficado bem. Aí que estranho, ela sempre diz que alguma não ficou bem, né? E eu comecei a perguntar para elas, não, mas por que vocês dizem que não fica bem? Não, porque a gente viu que a gente dizendo que não fica bem, as pessoas passam a confiar mais na nossa avaliação. E aí elas compram alguma que eu digo que ficou bem. E eu disse, mas que interessante isso. Então eu achei aquele fenômeno interessante. Comecei a estudar. Aí é um grande passo, que é trazer da realidade para a teoria. Que é o passo que muitos alunos não conseguem fazer, porque eles não dominam as teorias. Então, eles ficam muito baseados no fenômeno em si, né? No contexto ali do negócio, do varejo, enfim. Então, aí é importante o orientador para fazer essa transposição. Porque o orientador, ele tem uma gama, como eu chamo, um cinto de ferramentas, é tipo o cinto do Batman, assim, né? Que eu brinco. Cinto do Batman, onde tu tem ali várias teorias que tu já conhece, vários métodos que tu já conhece. E aí tu puxa ali, esse aqui eu acho que é a teoria que mais... né, que talvez explique esse fenômeno. E aí tu vai fazer essa transposição, vamos dizer assim, para a área acadêmica, que é onde tu vai dizer, o fenômeno é interessante e esse fenômeno pode ser lido através dessa perspectiva, dessa lente teórica, né, para tentar... Então, eu acho que os meus gaps, assim, que eu tenho procurado identificar, né, e tocar projetos em cima deles, eles estão muito mais ligados a isso, assim, e leituras, assim, leituras que não tem nada a ver com a academia, mas que eu acho que podem trazer alguma, né, sei lá, até séries da Netflix, né, eu me lembro do Black Mirror, que a gente viu, mas isso aqui poderia ser interessante, né, não sei o que, como é que a pessoa... Será que isso acontece realmente? Será que isso vai ser um fenômeno? Então, a gente tem que pensar muito em gaps que no futuro, coisas que no futuro vão ser importantes, e não que estão sendo importantes agora. Né? E esse é um grande desafio. O que está sendo importante agora é o que está nos papers lá no final das futuras pesquisas. Né? Mas o que no futuro vai acontecer? E tentar entender é quase como uma previsão, assim, né? O que no futuro vai ser um fenômeno interessante para a gente estudar em termos de negócio, de varejo, de comportamento do consumidor, né? E não pegar nada muito momentâneo, tipo na pandemia, né? Ou pós-pandemia, porque isso vai passar, né? Às vezes o aluno vem assim, eu quero estudar a terceira idade, quero estudar... Mas tudo isso é muito momentâneo, né? São temas que não se perpetuam, né? Eu tenho que tentar entender gaps. Então, as minhas fontes são assim, das mais variadas. Filmes de ficção científica, por exemplo, gosto muito, acho que né, traz algumas coisas que a gente pode pensar, será que isso vai acontecer realmente, né? Porque geralmente tem vários filmes do passado, a gente vê hoje que realmente se transformaram em realidade, né?
Então, filmes, leituras, assim, dos mais diversas, né? Desde revista de negócio, assim, bem daquelas mais da prática mesmo, né? Para pessoas que trabalham no mercado de trabalho, vamos dizer assim, eu acho que é interessante. Mas, principalmente, observação, assim, ficar ligado no que está acontecendo, no que as pessoas dizem. Esse trabalho, por exemplo, do James, um dos grandes gatilhos foi uma conversa que eu tive com um vizinho meu no elevador, pré-pandemia, obviamente, e ele me falou, eu estou aqui olhando no meu celular o carro que eu comprei. E eu disse, tá, mas o que você está olhando? Eu estou olhando se o preço, se tem ofertas. Eu disse, tá, mas você já não comprou o carro? Eu já comprei, mas essa semana toda eu olhei. E eu disse, mas busca de informação geralmente é pré-compra. O que esse cara está fazendo, né? E o cara não está doido. Então, por que as pessoas estão buscando informação depois que compraram o negócio, sabe? E aí aquilo me despertou. Quando a aluna veio me falar que queria trabalhar busca de informação, eu disse, tá, eu topo, mas vamos trabalhar pós-venda. E ela, pós-venda? Sim, porque eu acho que tem um fenômeno interessante aí. Meu vizinho me falou isso, aí eu fui na literatura, já vi que tem alguns papers. Então, eu acho que ele tem que ficar realmente assim ligado nos fenômenos, no que está acontecendo, sabe? Conversar com as pessoas, saber como elas estão se sentindo, como é que elas estão comprando, o que elas estão sentindo falta, quais são os problemas que estão acontecendo, conversar com donos de loja, conversar com vendedores. Na minha experiência, isso funciona muito assim. Sim, ótimas dicas. Que conselho ou sugestão você daria a iniciantes na pesquisa científica de marketing? Ou seja, para futuros mestres e doutores? Olha, faça um PD6 para poder rodar suas pesquisas. Não tô brincando. Ai, ai. Não, falando sério, eu acho que a primeira coisa que quem quer trabalhar com pesquisa é a questão de gostar do que faz. Sem isso, não vai para frente. Porque, como eu falei, a persistência é importante. Se tu já está fazendo uma coisa que tu não gosta, ou sabe que tu não vê valor, ou que tu não acha que é tão relevante, ou que realmente tu sente assim, fazendo um sacrifício muito grande, tendo que buscar papers e não sei o quê, ou escrever um texto, não vá para essa área. Porque é só isso que você vai fazer, entendeu? É tentar achar gap, é escrever, buscar paper, é ver a relevância, é contribuir para fazer uma sociedade melhor, as empresas serem melhores. Então, se tu não gosta do que faz, acho que não, né? Se tu gosta de ganhar muito dinheiro também, eu sugeria outro caminho, né? Vamos combinar aqui que não é algo que rende muitos frutos em termos monetários, mas rende muitos frutos se tu gosta da história, né? E quando tu vê um paper publicado, quando tu recebe alguém... Por exemplo, teve um paper que eu publiquei com o Tito Grilo, que é um ex-aluno de doutorado que está nos Estados Unidos, e ele começou a me mandar reportagens que tinham saído em blogs e em sites de revistas da psicologia, por exemplo, aquela Psychology Today, não sei se vocês conhecem, é uma revista assim que traz as pesquisas acadêmicas mais para uma linguagem bem coloquial, assim, para as pessoas entenderem, e ele começou a me mandar e dizer, olha aqui, acharam nosso paper, estão comentando coisas super legais dele, e eu disse, pá, é muito legal ver isso, sabe? Eu me senti assim... feliz, porque estava sendo utilizada a pesquisa, porque as pessoas estavam lendo, estavam gostando, estavam vendo alguma importância naquilo ali, né? Mas eu acho que uma das razões para eu tentar publicar papers é, claro, ter a divulgação das minhas pesquisas, mas esses dias estava pensando que eu acho que é muito para os meus alunos, sabe? Verem que eles podem fazer isso. Se a professora pôde, eu também posso. Se a professora pôde publicar só com autores brasileiros, eu também posso. Qualquer um pode. Nossos alunos, eles têm muito, assim, aquela coisa, um pouco de síndrome de vira-lata, não sei, talvez falta de autoestima, né? De acharem que não vão conseguir publicar, ou porque não tem um autor estrangeiro junto, ou porque não tiveram treinamento adequado. Eles têm treinamento. Vai faltar dinheiro de vez em quando, mas vai conseguir fazer as pesquisas.
Eles têm acesso a todos os papers que estão sendo publicados, eles podem ir à conferência, hoje em dia online, tu pode ter acesso a várias coisas na internet. Então, uma das minhas motivações maiores é essa, sabe? Mostrar para os meus alunos, para os pesquisadores com quem eu trabalho, mas principalmente meus orientandos, meus alunos aqui do PPGA, que se eu posso publicar só eu e mais 2 mulheres brasileiras, né, no JAMS, eles também podem, sabe? É incentivar esses jovens pesquisadores a querer voar alto, a querer realmente fazer pesquisas relevantes. Qualquer um pode, né? Tem uma frase de um filme que é: se um homem pode, o outro homem também pode. Então, assim, a questão da persistência, gostar do que faz, mas também confiar no que tu está fazendo é uma coisa importante. Quantas vezes a gente recebe rejeição, e acaba publicando até em journal melhor do que aqueles que te rejeitaram? Já aconteceu comigo. Já aconteceu de projetos que nem ganharam BIC, porque não tinham gostado, e eu sou meio teimosa, tirei dinheiro do meu bolso para poder pagar, e foi meu primeiro paper internacional, por exemplo, né? E eu sinto muito orgulho, assim, de não ter desistido no meio do caminho, porque é um pouco isso que acontece, assim, mesmo as pessoas que gostam, elas acabam, é muito difícil, eu sei que o caminho é por aqui, mas esse caminho é muito difícil, então eu vou para o mais fácil, né? Então, qual era a pergunta mesmo? Só para ver se eu respondi ou não. Conselhos. Não, você está dentro do escopo, tá? Para que esse documento? Respondi? Tá dentro. Então tá. Sim, porque a pessoa aqui divaga um pouco. Ainda mais com a pandemia, eu fiquei mais divagando. Quero os conselhos para iniciantes de pesquisa. Então, tá dentro. Mas aí, então, acho que um dos conselhos é escolher um bom orientador. Escolher boas pessoas com quem tu vai trabalhar, e não trabalhar só com o orientador, trabalhar com outros professores. Eu sempre digo para os meus alunos: não trabalhem só comigo, vão trabalhar com outros professores também, vocês vão aprender com todo mundo, né? Tem orientador que é meio ciumentinho, assim, né? Tem que trabalhar só comigo. Eu não, eu sou bem liberal. Eu deixo meus alunos trabalharem, porque eu sei que eles vão aprender coisas que vão melhorar o trabalho deles, o nosso, né? O processo de orientação vai ser melhor também. Boa. Cris. Um orientador que tem bastante coisa no cinto do Batman dele, ou dela, da Batgirl. No meu caso, Batgirl. Estamos chegando aqui próximo do fechamento, e nosso último questionamento ele se refere ao desenvolvimento, né, da comunidade. Quais você considera serem os maiores obstáculos do desenvolvimento da maturidade da comunidade brasileira de pesquisadores de marketing? Essa pergunta é muito complexa, porque a maturidade da sociedade é como um todo, né? Não sei te responder. Eu acho que um pouco dessa falta de autoestima, eu acho que isso é importante. Eu acho que falta talvez mais conferências assim em temas menores. A gente tem, né, a AMA e tal, mas a AMA é de marketing, né? No exterior tem comportamento consumidor, marketing de serviços. Talvez ainda a gente não tenha um número de pessoas, de pesquisadores, mas eu acredito que já tenha em algumas áreas, sub-áreas, eu acho que já tem, para fazer divisões menores, porque eu comentei, né, essa área de serviços lá fora, assim, é super importante tu estar junto com pessoas que realmente trabalham só naquele teu tema, sabe? E aqui a gente não tem, aqui a gente tem marketing como um todo, né? Aí tu vai e tem de tudo um pouco ali naquele evento, né? Mas também não sei que tamanho que seria essas subdivisões, sabe? Se realmente teria pessoas suficientes dentro da nossa academia para fazer um evento assim interessante. Eu acho que falta muito, e aí eu faço minha culpa, falta muita colaboração interna entre pesquisadores nacionais. Eu acho que, tu vê,
Eu já tenho aí, eu comecei no século passado, né? O Marcos comentou ali quando é que eu acabei meu doutorado. Não tenho muitas colaborações nacionais, né? Agora que eu estou com uma equipe assim que tá funcionando, mas eu acho que isso falta também, a gente se ajudar mais assim entre nós e fazer mais grupos de pesquisa. Nossos grupos de pesquisa assim são muito fechados agora com a questão do online, né? Eu participei do grupo de pesquisa da FGV, do Paraná, da Federal. Eu acho que isso ajudaria a gente não só esperar o Congresso Nacional, né, da ANPAD para se reunir, para discutir pesquisa, mas usar os grupos de pesquisa dos diferentes pesquisadores para chamar pessoas de fora, não ficar tão ensimesmado, vamos dizer assim, com a minha equipe de pesquisa, com os meus alunos, os meus ex-alunos, mas ter participação de outras pessoas, eu acho que é legal, eu acho que oxigena o grupo, traz ideias novas, né? Ter mais encontros assim online que seja entre os pesquisadores, e aí eu acho que talvez pudesse começar quem trabalha com marketing de serviços, ter um grupo de pesquisadores que se reunisse com certa... Só que isso demanda tempo, né? Demanda organização, e eu sei que os professores, principalmente os brasileiros, eles chutam o escanteio e vão cabecear na área, assim, a gente faz tudo, a gente tem aula, né, e é importante ter aula, eu acho que o professor ajuda a criar bons pesquisadores e vice-versa, né, assim, eu como professora sou uma boa pesquisadora e como pesquisadora sou uma boa professora, mas eu acho que a gente tem muitas atividades ao mesmo tempo, sabe? A gente vê lá fora os pesquisadores, geralmente eles são um pouco mais aliviados em termos de carga horária administrativa e sala de aula e tudo mais. Mas talvez a criação desses pequenos grupos pudesse ajudar também. Eu consigo pensar nessas opções, assim, nessas possibilidades nesse momento, né? Talvez se pensasse um pouco mais, talvez viesse alguns outros caminhos, assim. E sempre a coisa eu acho que eu falei dos professores estrangeiros e tal, mas eu super recomendo, eu acho que isso também oxigena, eu acho que isso faz a gente crescer, né? Eu fiz meu sanduíche lá fora, depois eu fiz a minha pós com o professor Jean-Charles Chebat. Aí, nessa pós, eu conheci o professor Yanni Gregoire, que trabalha muito na área de serviços. Ele me apresentou a professora Gelbrecht, que é uma professora alemã. A Natália foi para a Bélgica, que eu acho que é importante, os alunos sempre saírem para o sanduíche. Aí a gente conheceu esse professor Yves. Então, assim, e a Larissa, que estava na Finlândia, me apresentou a professora Elina, e assim a gente vai criando redes internacionais também, que eu acho que faz crescer a nossa comunidade como um todo, sabe? Nossa, eu aprendi muito com esses professores. A professora Elina, por exemplo, o último trabalho que a gente fez, que é até com uma aluna que não é me orientanda, que é a Isadora, era um trabalho qualitativo, eu não trabalho muito com pesquisa qualitativa. Todos os encontros que eu tinha com ela eram aulas. Eu aprendi muito com ela. E isso faz com que eu também transmita esse conhecimento para os meus alunos, para as pessoas com quem eu convivo. Se eu for num congresso, eu já vou saber avaliar melhor trabalhos de pesquisa quali e assim por diante, né? Então, eu acho que contatos de fora, contratos de dentro, né? Esses mini congressos, talvez também desse enfim, acho que essas são algumas ideias, não são todas, mas já começaria, já acho que já seriam caminhos interessantes. Perfeito, Cris. A gente agradece muito a sua disponibilidade em compartilhar aí sua experiência na sua trajetória acadêmica brilhante. Agradeço aí também a presença do Rafael. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Um abraço. Agradeço também.